Piu, piu, piu. Piu, piu, piu. Vamos lá, pessoal. A gente vai finalizar o conteúdo falando sobre o capitalismo, né? Falando um pouco sobre a globalização, certo? Para a gente complementar tudo, certo? A globalização, ela é como se fosse a união e a junção de todos os conteúdos que a gente viu até agora, certo? Então, a globalização, ela vai... O que seria, né, a globalização e qual seria as suas origens? Então, a globalização, pessoal, ela é um processo econômico, né? Um processo que envolve dinheiro, é um processo que envolve pessoas, né? Um processo social, e ela vai fazer essa integração entre os países e as pessoas no mundo todo, certo? Então, a globalização, ela é meio que essa conexão de pessoas, né? E ela deixa a distância cada vez mais curtas, certo? Então, eu não sei se vocês que gostam de... A gente também, todo mundo gosta de interagir com rede social. Quem é que não tem ou já conversou com alguém de outro estado, né? Conversou com alguém do Rio de Janeiro, com alguém de Minas Gerais, ou com alguém de outro país, né? De outro país. Eu não gosto não, sabe? Tem Eu sou muito muita bicho do mato. gente. Mas o bom, Raíssa, é que tem muita gente, por exemplo, eu teve uma época, quando eu estava Não, eu fazendo o conversei curso de com inglês, um cara da China pela live do TikTok. cuidado, viu? Eu até aconselho a ter cuidado quando for falar com essas pessoas. Mas assim, muita gente fazia, Olha, vai né? te Ainda sequestrar. faz. Quando tá treinando o inglês, tipo, tô fazendo curso de inglês, eu quero praticar, né? Quero Mas conversar é com muito pessoas, doente, cara. de fazer amizade com pessoas de outros países, né? Na época eu estava conversando com uma pessoa do Reino Unido por um tempo. E é bom que você consegue Aí, praticar. Reino Você vai Unido. falando. Mas é fácil, pessoal. É fácil. É muito fácil você conversar Aí, com pessoas de outros países. o Entra Reino comigo. Unido. Então, pessoal, isso só foi. Eu só consegui fazer isso, só consegui ter acesso a conversar com pessoas de outros países, né? Graças à globalização, né? Isso e a rede da internet, né? A internet fez com que a gente conseguisse se conectar com pessoas de outros mundos, de outros países, né? De outros mundos ainda não, né? Espero que não, né? Mas fez com que a gente se conectasse com pessoas de outros países, certo? Então, a globalização seria mais ou menos isso. Seria a Raíssa ir para o cinema e comer no McDonald's, né? Foi o que eu falei no ano passado. Como o McDonald's, ele é uma marca cearense ou é uma marca de outro país, né? Outro país. É de Outro outro país, país né? chamado Europa. Isso seria a globalização atuando, certo? O Uhum. McDonald's é uma marca de comida, Me certo? Uma marca lembrei, de hein? fast food que vem de outro país, mas está aqui, né? Está aqui na Messejana, está aqui ali no Guatemi, está ali no Shopping Via Sul, certo? Então a globalização, ela fez com que as culturas do mundo todo, certo? Porque uma cultura de você ir no shopping, certo? Ir no cinema, e no shopping não é uma cultura cearense, certo? O shopping em si, né? Até o próprio nome shopping não é uma palavra em português, certo? É uma cultura que veio de outros países e a gente incorporou. A calça jeans, né? Veio de outro país, certo? Utilizar o telefone de outras formas, as redes sociais em si, né? O TikTok, né? Como a Raíssa falou, não é nem brasileiro, né? O TikTok é da China, certo? Facebook não é do Brasil, é dos Estados Unidos. Mas a gente tem toda essa integração, né? Entre aplicativos, entre usar a internet. Isso meio que encurta o mundo, né? Antes, para a gente ter uma notícia de um terremoto, né, como a gente estava falando, ou então de uma guerra, demorava muito, demorava 2, 3 dias para sair no Jornal Nacional, e a gente nem assiste jornal, né? Para sair no jornal e depois a gente saber do que está acontecendo. Hoje em dia não, hoje em dia a gente consegue ver ao vivo acontecendo. Hoje em dia que eu digo nos últimos 20 anos, né? Quando os Estados Unidos invadiu o Iraque em 2002, 2003, a gente viu ao vivo. Parecia um jogo, parecia que eu estava jogando esses jogos de tiro, certo? Era ao vivo. Mostrava o drone e o drone atirando e jogando bomba na cidade, certo? Isso há 30, 40 anos atrás não era possível, certo? Graças à internet, né? A internet meio que
fez com que esse mundo ficasse mais conectado, certo? Um outro exemplo do uso da internet, né, quando o repórter ele vai fazer uma conexão com o repórter com o repórter que está em outro país, né? Tipo, está acontecendo algum problema na Europa. Aí ela entra em conexão com a repórter lá na França. Isso parece comum hoje em dia, certo? Isso parece ser natural. Mas isso foi um avanço tão grande, porque antes não dava para fazer esses links ao vivo. Não tinha uma rede de internet tão rápida e suportável que a gente conseguisse fazer essa conectividade, certo? A gente não conseguia nem ter. Então, ainda na minha época, quando eu tinha a idade de vocês, a internet de 1 mega era o sonho, assim. A internet de 1 mega era rico, quem tinha internet de 1 mega. Hoje em dia, nem existe mais pacote de 1 mega, né? É de 5 megas para cima. Vocês verem como em 15, 20 anos isso aumentou muito, certo? Mas a globalização... Antigamente era só o modem, né? Pagava a internet no chip, aí colocava no modem e ligava no computador, mano. Aquele 3G cansado, viu? Nem 3G não era, só um MHz comprado mais baratinho. Ou então, utilizava muito de rádio, mas rádio não chegava nem 1 mega. A internet, a rádio era 512 KB. Chovia e caía. Tinha que deixar o YouTube carregando para assistir um vídeo do YouTube. Era outros tempos, Verdade. outros tempos. Mas, pessoal, a globalização, alguns historiadores vão dizer que essa interação, né, entre os países vai começar lá nas grandes navegações, né, lá naquele capitalismo comercial dos países comprando especiarias da Índia e trazendo para o seu país de origem para vender, certo? Então, alguns historiadores vão dizer que a globalização vai começar aí, quando o europeu vai entrar em contato com outros povos em outros continentes, certo? Mas a globalização em si, ela vai se efetivar no final do século XX, certo? Mais precisamente nos anos 90, 1990, 89, né, que é quando vai ter a queda do socialismo, que o que mais representa, né, a queda do socialismo no mundo é a queda do mundo de Berlim, né? Que dividia entre a Alemanha Oriental e Ocidental, certo? É aí que as empresas multinacionais, os países, né, em si, eles meio que vão... Já acontecia, né, essa interação de empresas de outros países, mas é nos anos 90 que isso vai acontecer com uma velocidade maior, certo? É aí que as grandes empresas multinacionais entram em outros países, tanto na parte do capitalismo, né? Mas isso tem a ver muito com a globalização, certo? É nos anos 90, a gente pode ver pelos pais da gente, né? Os pais da gente não iam para o shopping para namorar, ou não iam para o shopping para conhecer uma pessoa, certo? Isso não existia. Certo? Acho que atualmente a gente nem existe, né? A gente não vai mais encontrar uma pessoa para conhecer ou namorar uma pessoa. A gente faz isso virtualmente. Mas é nos anos 90 que as culturas vão começar a se homogeneizar, né? As culturas vão começar a ficar muito parecidas, certo? Então, essas multinacionais vão, a partir dos anos 90, com a abertura do mercado dos países, elas vão conquistar novos mercados, né? Alguns mercados consumidores, que é o caso do shopping center, é o caso das grandes marcas de fast food, certo? Nos anos 90, é quando vai aumentar. Nossos avós não bebiam Coca-Cola quando eram adolescentes, né? Não existia. Coca-Cola já existia, certo? Coca-Cola é uma marca centenária. Eu digo que ela não existia aqui no Brasil, certo? No Brasil a gente não tinha acesso. A gente só vai ter acesso a essas marcas nos anos 90, que é quando a globalização vai se acelerar, certo? Alguém fez alguma pergunta? Que não dá para visualizar, certo? Depois a gente vê as perguntas. Aí, quais são os benefícios, né, dessa globalização? Um deles é a rapidez, né, na informação, como a gente estava falando. Rapidez de você saber o que está acontecendo no mundo em questão de minutos, segundos. Reduz a sensação de isolamento, né, principalmente agora, né, nessa pandemia. Eu acho que vocês utilizaram muito rede social como a gente não está indo na escola, não tem essa
socialização, né, como a gente tinha antes, eu acho que a rede social reduz um pouco o isolamento. Não é igual o presencial, pelo menos na minha visão não é igual, mas meio que ajudou, né? Vai diminuir as distâncias e do tempo, principalmente com a melhoria, né, dos aviões. Já tem aviões mais potentes. Tem o Elon Musk aí, né, vindo com foguetes. E falou, né, que até 2030 os transportes que ele quer fazer é através de foguetes. Então, se você leva 5 horas, 6 horas para chegar nos Estados Unidos, você vai levar de foguete, né? Parece algo meio louco, né? Mas está se tornando realidade. De foguete você leva meia hora, 40 minutos, certo? As exportações, o enriquecimento por parte da Ásia, né? O que é um AliExpress, né? O AliExpress é exatamente isso. Há 6, 7 anos atrás, você comprar algo da China demorava 3 meses, 4 meses. Hoje em dia demora menos de um mês para você comprar algo do AliExpress. O pessoal nem comprava. Eu lembro que a primeira vez que eu O comprei... meu chegou com 25 dias, Roberto. Olha, com 25 dias. Eu lembro que a primeira vez que eu comprei no AliExpress, eu comprei em 2014. Foi 2014. Eu tinha esquecido que eu tinha comprado, porque demorou tanto. Eu comprei assim algo, acho que um relógio, sei lá, algo barato, para ver se dava Comprei um certo. relógio também. Aí eu esqueci. De repente, 3 meses depois... Eu comprei um teclado pra mim. Aí, foi engraçado. Foi assim que eu vim morar aqui nessa casa. Aí, tipo, não chegava correio aqui ainda. Eu coloquei pro endereço da minha avó, Uhum. que é lá perto do Guatemi. Depois de 1 mês e meio, bateu o Sedex lá na casa da minha avó. Aí ela me ligou, Kaique, chegou aqui dizendo que tem entrega pra ti. Eu, pra mim, não lembro de ter comprado nada. Aí ela, não, tem que ter o nome, tem que ter o CPF, tem tudo. Eu, oxi. Pois é, um mês e meio ainda é as exceções, viu, Kaique? Acho que deve ter acontecido algum problema com o vendedor, mas 1 mês e meio foi no ainda é muito AliExpress, tempo. foi? É nessa faixa que o Orlando está Uhum. falando, é de 20 a 30 dias já está batendo o produto na sua porta. Olha a diferença Eu pedi um que é SSD e chegou em 7 dias, mano. Como é? A Eu Shopee pedi um também SSD vendeu e livrinho. não chegou em 7 dias, mano. Pois é, olha a diferença, né? Mas Só que na Shopee é meio falso, viu? Comprei lá um reloginho, o bicho quebrou do estante. não, pois é, tem Não, chegar, esse chega. Agora a é qualidade, assim, né? Que aí é outro assunto, né? A qualidade dos produtos. $1 o tênis, chega o tênis, é isopor. Pois é. Chegar, chega. Não se preocupe que chega. Agora, De papelão, tá ligado? qualidade, certo? Então, no Brasil, pessoal, isso foi um ponto fundamental, principalmente nos anos 90, onde vai acontecer o neoliberalismo, né? Nos anos 90 é onde o Brasil vai abrir as suas barreiras econômicas, certo? Não só o Brasil, mas isso aconteceu em toda a América Latina, certo? E isso vai ter a modernização da economia com a entrada de produtos de outros países. Nessa época, já existiam empresas de outros países no Brasil, certo? Começa lá com Juscelino e com Getúlio Vargas, a gente vai ver nas próximas aulas, mas é nos anos 90 que isso vai chegar em massa no país. O neoliberalismo é quando as empresas de telefonia começam de telefonia em si, mas as empresas estatais, né, as empresas do governo, elas começam a ser vendidas, certo? Para que hajam para que tenham essa interação e esse aumento da qualidade, né? Da qualidade da telefonia ou da qualidade da energia. A energia ainda não foi totalmente vendida, né? A empresa, mas é com a venda dos produtos das empresas nacionais e com a concorrência de outras empresas que a qualidade vai melhorar, certo? A gente vê que antes dos anos 90 só existia uma empresa de telefone, que era a Tele Ceará. Depois, com a venda, e era uma qualidade muito ruim e muito cara. Hoje, são poucas empresas ainda, né? Mas a qualidade é bem melhor do que era antes, né? A qualidade e o preço, certo? Um dos malefícios, certo? Quais são os malefícios da globalização? Uma das desigualdades, a gente viu que a globalização ela melhorou muito a vida das pessoas, certo? A gente, tanto na parte da medicina, como na parte da interação, da economia. A diferença é que essa melhoria não foi para todo mundo, certo? Não é o mundo todo que passa por essa fase
boa, né, que a gente diz da globalização. Então, uma das desigualdades, as empresas elas passam a querer competir mais, né, produzir em grande quantidade e com menor custo. É aquilo, né, de empresas saírem de um país, saírem de um local e vão para outro para quê? Para ter a mão de obra mais barata, né? É por isso que a China ela cresce muito no número de indústrias. Por quê? Porque lá tem muita mão de obra, né? Lá tem a mão de obra e a mão de obra fica cada vez mais barata, certo? As desigualdades entre os países, né? Visto a diferença que vem crescendo entre esses países. Então, entre os Estados Unidos e a Angola, a gente consegue ver que a globalização não chegou em todo mundo, né? A gente vê que não sei se vocês já viram documentários, mas a maioria dos países que existem na África não tem a globalização, não tem o avanço tecnológico que os Estados Unidos têm, que o Japão tem, que a Europa tem. O Brasil não tem, né? O avanço tecnológico que outros países da Europa e da América do Norte, do Oriente têm, certo? O espaço, né, geográfico internacional vai formar, né, os pontos fixos. O que seriam os pontos fixos? Né? Os pontos fixos seriam essas grandes metrópoles, certo? O que seria uma Nova York, né? A Nova York é uma metrópole a nível mundial, certo? Isso a gente chama de ponto fixo. E os fluxos a gente chama que seria o transporte de pessoas e de produtos. Então isso vai existir muito nos países, no mundo todo em si, né? Então isso seria um malefício, porque uma cidade, uma grande cidade, pode concentrar todo esse tipo de atividade e outras não, certo? A gente vê nessas fotos aqui, ó, só que é uma foto bem conhecida, ó, isso aqui é lá em São Paulo, certo? Isso aqui é no bairro do Morumbi. O Morumbi é um bairro lá em São Paulo que é considerado classe alta. Olha a diferença, na mesma paisagem, né, na mesma foto, a gente consegue ver um condomínio de alto luxo, né, aqui é classe A+, né, a gente vê piscina em todos os andares, né, e do lado uma favela. Então a gente vê aqui que na mesma cidade, no mesmo bairro, olha a diferença da globalização, a diferença econômica que chega, né, que chega para uns e não chega para outros, né, ó. Olha a desigualdade que a gente consegue visualizar nessa foto. Certo? E até nessa charge aqui, né? Ó. Aqui mostra a festa da globalização, né? E aqui mostra os países ditos subdesenvolvidos, né? Países de terceiro mundo. Que hoje em dia não se fala mais terceiro mundo nem de subdesenvolvido, né? São países periféricos. E o rapaz aqui, né? Do país... Não, a entrada é pela entrada de serviço para vocês entrarem. Vocês veem como é a globalização que não chega a todos. O desemprego também aumenta muito, né? Por quê? Por que o desemprego aumenta cada vez mais? Devido ao avanço tecnológico, né? O avanço tecnológico está substituindo pessoas. A gente vê que numa fábrica, principalmente essas montadoras de carro, antes todo mundo era naquele estilo que a gente falou sobre a industrialização, né? As pessoas montando o carro, a roda, montando o vidro. E hoje não, hoje uma máquina faz tudo aquilo, certo? Então poucas pessoas trabalham em indústrias, essas montadoras de carro, porque a máquina está substituindo, está fazendo mais rápido e com a precisão maior, né? Um outro problema da globalização é esses desastres ambientais, né? O que aconteceu em Mariana, né? Aquele desastre lá de Mariana lá com a mineração. E isso são os efeitos da globalização, porque você sempre vai utilizando mais recurso natural para produzir mais produtos, certo? E isso você vai... a natureza vai se esvaindo, né? A natureza sempre vai diminuindo, porque o recurso natural é tirado da natureza, certo? O nome já diz em si, né? Mas se você vai retirando muito e você vai produzindo muito e não tem essa reposição, o impacto que vai ter, que já existe, é imenso, né? Aí vai ocorrer o quê? Alteração climática, falta d'água,
a saúde das pessoas, né, que próximas, as pessoas que moravam próximo da barragem lá de Marianas, que não morreram, né? Olha o que aconteceu com esse desastre, né, desastre entre aspas, que ocorreu lá. E não só isso, né? Tem derramamento de petróleo, certo? O petróleo está sendo cada vez mais transportado por navios. Para ocorrer um desastre ali de o petróleo cair no mar, é de uma hora para outra, certo? E não sei se vocês já viram, os desastres que tem com o derramamento de petróleo é coisa de 100 anos para aquilo ali se recuperar, certo? Para o oceano conseguir se recuperar. Então esses são alguns dos malefícios, né? Desastre ambiental, desemprego, que a globalização acontece, a influência na sociedade, né? Que vai revolucionar toda a cadeia comercial, que é o que a gente falou, né? Nossos pais não utilizavam o Google, não utilizavam o McDonald's, não utilizavam a rede social. Isso é uma revolução que aconteceu, né? As grandes marcas. E a gente consegue ver que essas marcas não são brasileiras, certo? Facebook, a IKEA, o Burger King, a Ford, não são marcas brasileiras. Mas devido à globalização, devido a esse acesso, a gente utiliza muito, né? Certo? Então, a procura pela formação superior vai aumentar também nas áreas, porque cada vez, certo? A gente precisa ter um conhecimento melhor, ter uma formação para a gente conseguir entrar no mercado de trabalho. Há 20, 30 anos atrás, quem tinha só o ensino médio estava garantido com o emprego. Eu tenho um ensino médio, eu me qualifiquei. Mas hoje em dia, com a qualificação sendo cada vez mais exigida, hoje você ter só o ensino superior ainda não é suficiente. Para vocês verem a alta da demanda que é. Você tem que ter um mestrado, tem que ter um doutorado para você conseguir se destacar, né? Para você conseguir almejar um salário maior. Certo? Então vai aumentar na área de recursos humanos, o treinamento especializado, né? O que é aqueles coaches, né? Não sei se vocês já viram falar, esses coaches, programa de coach, tipo programa motivacional. Isso é para a pessoa se destacar, certo? Você ter só esse ensino superior não é suficiente. Você tem que se destacar na sociedade. Você tem que ter um diferencial. E é aí que ocorre a pressão, é aí que ocorre a depressão, né? Além da pressão em cima da pessoa. Porque não basta você ser só qualificado, você tem que se destacar entre os qualificados. Não basta você ser só um engenheiro. Você tem que ser o melhor dos engenheiros para você conseguir ter uma vida melhor, né? Você conseguir ter acesso a melhores empregos, certo? E isso influencia muito, a globalização influencia muito na sociedade. Aí aqui mostra alguns dados, ó. Você se sente preparado para enfrentar o mercado globalizado atual? Aí aqui mostra uma coluna que fizeram, né? Ó, 68% das pessoas não se sente preparado, né? Para estar enfrentando, para estar vencendo dentro desse mercado. Certo? E aqui alguns argumentos, né? Para a gente finalizar a aula sobre a globalização, que além de ela não ter sido implementada de forma homogênea, né? A globalização não está em todos os países da mesma forma, ela vai acarretar em problemas de saúde, né, a toda a população mundial. Aí o argumento 1, as perguntas que eu deixo para vocês, né? Aí será que a globalização ela possibilitou a disseminação, né, de tecnologias na área da saúde de forma igualitária para todo mundo? A gente consegue ver isso agora, né? Na distribuição da vacina. Será que a vacina está sendo distribuída de forma igual para todo mundo? Para todos os países? A gente vê que lá no Reino Unido, a meta deles é vacinar todo mundo até julho. Julho eles querem toda a população vacinada. A meta do Brasil, dos países da África, é chegar a 70% da população até março do ano que vem. Isso aqui diz muito, ó, na área da saúde, né? A gente vê que a pandemia afeta de forma diferente pessoas no mundo todo. Olha a quantidade de pessoas que morreram aqui e olha a quantidade de pessoas que morreram na Europa, na China, no Japão. Certo? Eu sei que tem a ver a forma de governo, né? Como o governo tratou a doença em cada país, mas o acesso à saúde é extremamente diferente entre países.
certo? Então a gente tem que ver como é que a globalização ocorre, né? Certo? Tem tanto o lado positivo, né, que a gente estava falando sobre a integração, mas também tem esse lado negativo, né, do vestígio que ela deixa. Isso não é de acesso para todo mundo, certo? Então, nessa globalização, a gente consegue ver a integração desses assuntos que a gente conversou, né, do capitalismo, e ver as suas faces, né, do lado positivo e o lado negativo, certo, pessoal? Tranquilo? Alguma pergunta? Alguma dúvida?